Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossué Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o Orçamento Democrático Estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátero com a TV Sol e a Rádio Tabajara, em mais uma edição da terceira temporada desse programa que já virou referência na área cultural, educacional e do cotidiano aqui do Sertão, da Paraíba e do Nordeste, recebendo hoje, gente, um programa super especial, uma convidada que eu tenho um apreço incrível por ela, já tive contato com ela presencialmente em alguns pontos aqui do Brasil. Recentemente estivemos juntos lá em Brasília durante um congresso educacional. Seja muito bem-vinda, nossa querida professora Tina Carvalho, uma das grandes educadoras desse Brasil, no programa Funes Cultural de hoje. Ela que é uma educadora que mescla design, pedagogia e gestão de projetos educacionais inovadores e criativos. Um prazer enorme, Tina, conversar com você hoje aqui no programa Funes Cultural. Seja bem-vindo, mesmo virtualmente, aqui no Sertão da Paraíba. Você está sendo ouvida através da Rádio Tabajara, vista através da TV Sol, através da Brisa TV, através das plataformas digitais da TV Sol, YouTube, Facebook. Enfim, seja muito bem-vinda, receba meu abraço e de toda a produção do programa Funes Cultural.
Deusmar, é uma alegria muito grande estar aqui, eu agradeço, né? É uma alegria estar aqui com o seu público também, sendo escutada aí por todos e por todas. Eu espero corresponder a esse carinho por ter me convidado, eu estou muito honrada e obrigada a todos aí da região, muito feliz. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre comunidades de aprendizagem, vamos falar sobre educação humanizada. Enfim, programa de hoje muito especial. Tina, eu queria começar o programa de hoje pedindo para que você falasse um pouco sobre sua formação. Eu entendo, né, que o teu processo formativo, a maneira ampla com que você já atuou na educação, te ajudou muito a ter a visão que você tem hoje de educação, as parcerias que você fez, a sua formação profissional, os lugares que você trabalhou. Então eu queria que você falasse um pouco, nesse início do programa, da tua formação. Beleza, vamos lá. Eu vou tentar não acusar quantos anos eu tenho, mas tudo bem, eu sou da geração que fez magistério como colégio técnico, então eu comecei com a educação há muito tempo atrás, e acho que eu posso dizer que eu nasci educadora, eu desde criança fui aquela criança que brincava de professora, e eu fiz o magistério, e no magistério eu tive uma professora muito boa, a professora Bia, e ela me fez entender que a educação não precisava ser aquilo que eu conhecia. Então, desde da década de 80, eu já comecei a perceber que a educação não precisava ser aquilo. E terminei o magistério muito apaixonada pela educação, mas eu tinha certeza que se eu entrasse numa escola não ia dar muito certo, eu ia deixar alguma diretora maluca. Aí eu parti para publicidade, fiz curso técnico também de publicidade, depois fiz graduação em design gráfico, fiz pós na área de comunicação, mestrado, depois fiz pedagogia e tenho pós também na área de pedagogia, estou fazendo agora mais uma pós. Então, sou acadêmica, né? Falando um pouco da minha formação, eu tenho esse lado que eu trabalhei por muitos anos em agência de publicidade, então eu tenho um lado muito criativo, gosto muito das artes, vejo valor em tudo isso, é muito importante. O que mais eu posso falar da minha formação? Eu sempre trabalhei na área da educação, mesmo estando formalmente na publicidade, eu era voluntária em várias ONGs, fui voluntária em algumas ONGs por muitos anos, comecei muito cedo a trabalhar com criança, logo parti para a formação de educadores, e aí por conta dessa formação de educadores eu fui fazer a pedagogia, e no final da pedagogia eu tive a mesma angústia que eu senti quando eu estava terminando o magistério, que era uma coisa que eu gostava muito, eu queria muito atuar na área, mas eu sabia que não era aquela educação que eu queria, aquela educação que formata, que coloca as crianças enfileiradas, quieto todo mundo, que eu, professor, que sei, vocês têm que escutar, decorar, obedecer. Aí, quando eu tive essa angústia na pedagogia, eu resolvi procurar o professor José Pacheco, por conta do Rubem Alves, né? O livro A Escola que eu sempre sonhei e nunca imaginei que pudesse existir, me levou até o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, e logo eu comecei a trabalhar como educadora voluntária no Projeto Âncora. E estou com o professor José Pacheco até hoje, nessas caminhadas da rede de comunidades de aprendizagem. Acho que é isso, minha formação. Esse livro é um divisor de águas, né? Eu cheguei ao professor José Pacheco também através do professor Rubem Alves, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Rubem Alves, mas tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conviver com o nosso querido professor José Pacheco, mas é impressionante como esse livro é um divisor de águas, principalmente pelo fato de que mostra que é possível uma nova realidade, né? Paulo Freire coloca muito uma situação, né, de combate ao fatalismo na educação. Eu lembro que isso ficou muito forte a primeira vez que eu li Paulo Freire, que é essa ideia, ele fala várias vezes em várias obras essa ideia de que é preciso combater o fatalismo de que as coisas são
e são assim porque são. E aí, quando eu li esse livro, A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, eu confrontei na mesma hora com aquilo que eu tinha lido, né, do Freire. Disse, poxa, parece impossível, mas não é, né? Não é, é bem possível. E o próprio José Pacheco, ele fala, né, que o Rubem, ele romantizou a ponte, porque todas as escritas do Rubem Alves eram muito romantizadas, mas ela mostra com muita clareza de que é possível fazer uma educação respeitosa, uma educação, assim como Paulo Freire falava, né, a educação não é para ser bancária, são as relações humanas que importam, é na relação que se aprende, é com a amorosidade que se aprende. Quer dizer, Paulo Freire deixou tudo isso tão bem desenhado, por que ninguém consegue fazer, né? E aí o Zé Pacheco, ele traz aquele termo que eu curto bastante, que são os paulo-freirianos não praticantes. Eles gostam, os professores, né, na maioria, eles gostam muito de Paulo Freire, mas quando chega numa escola, entra numa sala de aula com carteiras enfileiradas e reproduz a educação bancária. Uma pena tudo isso, mas é possível fazer diferente. E como dizia Paulo Freire, a gente tem que esperançar, então vamos lá, né? Vamos esperar. Pegando essa deixa, por que ainda nós temos, Tina, ao seu ver, né, apesar de toda a informação que nós temos hoje, por que ainda nós temos uma educação tão conservadora ainda, né? Imposições curriculares, toque de recolher, cadeiras enfileiradas. Por que a educação se mantém ainda do modelo prussiano, modelo ainda do século XVIII, do século XIX? E aí temos uma enxurrada de tecnologias, de novas visões, de novas metodologias, de novas reformas educacionais, mas parece que essa base conservadora ela não muda. Né? O que é que você pensa sobre isso? Posso sair correndo? Ai, caramba! Vamos trazer aqui Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse que o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Eu complemento a frase dele com é um projeto político de poder. E o professor José Pacheco, ele complementa um pouco diferente, ele diz que é um projeto criminoso. É um projeto onde, para ser transformado, Deusmar, é preciso você ir na base, ir lá a fundo para conseguir fazer essa transformação. Mas não existe interesse que essa transformação aconteça. Então, por não existir interesse financeiro, governamental, político, de que haja uma educação libertadora, vamos trazer Paulo Freire aqui de novo, a gente reproduz com uma maquiagem diferente. Então, a gente traz uma tecnologia diferente, a gente traz uma lousa digital, a gente traz uma sala de aula invertida, a gente traz um material didático interativo, um brinquedo, uma gamificação. E eu vejo, na gamificação, foi uma boa citar a gamificação, eu vejo a gamificação, porque todas essas ferramentas, todas as ferramentas são boas no processo de aprendizagem. O que muda é como que você usa essa ferramenta. Então, vamos pensar aqui na gamificação. Na minha geração, quando você fazia uma conta errada ou escrevia uma palavra errada, o professor pedia para você escrever 20 vezes, 30 vezes aquela palavra certa, né? Ou fez a conta errada, você vai fazer mais 20 exercícios para acertar. E o que é a gamificação? É a mesma coisa, escreveu uma palavra errada, agora você vai brincar até escrever a palavra certa tantas vezes, ou você fez uma conta errada, agora você vai brincar desse jogo tantas vezes até fazer a conta certa. Isso não é aprender, isso é decorar, quer dizer,
se as ferramentas são utilizadas para um reforço de decoreba de conteúdos que não faz sentido para a vida daquela criança, essa tecnologia não é nova. É só uma ferramenta nova para uma velha tecnologia. Então, enquanto a educação for entendida como decorar conteúdos já pensados, as ferramentas estarão para essa decoreba. Então, qualquer ferramenta legal que apareça, como a própria gamificação, é uma ferramenta legal, ela vai aparecer para reforçar o quê? Um velho sistema onde é instrucionista, conteudista, onde tudo que a criança precisa fazer é decorar conteúdo, derrubar numa prova, e depois se esquecer, tudo bem, se esqueceu, mas tirou 10. Então, tirou nota, porque o que vale a nota é o que vale a decoreba. Então, a criança é definida pela quantidade de memória de curto prazo que ela tem, isso não é aprendizagem. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, o sistema, ele perpetua as bases. E a base é instrucionista e conteudista. Então, se as ferramentas vêm para reforçar isso, não tem muito futuro, não. A gente vai continuar nessa velha educação prussiana. É interessante você falando, porque nós estávamos falando agora há pouco do Rubem Alves. Eu cheguei no professor José Pacheco, através de Rubem Alves, e cheguei no professor e escritor Lauro de Oliveira Lima, através do professor José Pacheco, educador cearense, Lauro de Oliveira Lima. E é impressionante, porque quando o Pacheco me indicou o Lauro de Oliveira Lima, que eu fui ler o Lauro de Oliveira Lima, você muda totalmente a sua ideia em relação à inovação. Mas espera aí, tudo que se apresenta hoje como inovação, na verdade não é inovação, porque há 50, 60, 70 anos atrás, Lauro de Oliveira Lima e outros teóricos já falavam sobre isso já há muito tempo, né? Então hoje tem muito também essa confusão, né, Tina, de achar que qualquer componente tecnológico na sala de aula você está trabalhando inovação, quando na verdade não é. E é interessante, Deusmar, se a gente parar para olhar, primeiro a origem da palavra inovação. O que é inovação? E depois, há quanto tempo a tecnologia é considerada inovação? A gente está aí com 30, 40 anos que todo mundo traz o computador para a escola, a internet para a escola. E, quer dizer, há 30 anos a gente tem esse processo e ainda chama de inovação. Eu acho tão estranho isso. Puxa vida, eu não consigo olhar uma coisa que há 30 anos é colocada em prática e chamar de inovação. Se você, se está há 30 anos e o sistema continua o mesmo, crianças chegam feito folhas em branco na escola, o professor, o detentor do saber, tem uma apostila digital ou física, mas onde o professor segue, e todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, indo de encontro, assim, contrário, com tudo que esses teóricos falam sobre aprendizagem, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, o próprio Zé Pacheco, o Rubem Alves, Frenet, Darcy Ribeiro, puxa, tanta gente, e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. É como se a gente tivesse um bolo de festa e tudo que troca é a cobertura. Isso nunca vai mudar, parece. E, assim, o que eu mais vejo atualmente, Deusmar, o sistema está tão adoecedor que os professores estão adoentados e as crianças estão adoentadas com tudo isso. Porque as crianças não aguentam mais toda essa bagagem de conteúdo que não faz sentido para elas. Os professores, eles ficam frustradíssimos quando eles entram em sala de aula. A coisa mais corriqueira que tem chegado até mim são professores que acabaram de passar em concurso ou que chegaram na profissão agora, ou estão terminando pedagogia agora, e assim, aqueles olhos brilhando, sonhador, sabe?
E aí chega numa sala de aula, 30, 35 crianças, uma apostila para seguir, e de repente entra uma borboleta, uma libélula, você não sabe se toca a libélula, se controla as crianças, se cumpre o que está na apostila. E aí o cara, estudou tanto para seguir uma apostila, né? Isso, a apostila do professor, a apostila, né? Não é isso. Não é isso. Então todo mundo adoece. Isso não deixa de ser o reflexo da sociedade. A gente está numa sociedade adoecida. Então, é frustrante para as crianças. Eu não sei como é que está aí na tua região, mas para mim me impressiona quando eu escuto casos de crianças falando em suicídio cada vez mais jovens. Então, criança com 8, 9 anos já estão falando em suicídio porque não aguentam mais a vida. Oi? Essa criança tinha que estar subindo na árvore, fazendo castelo de areia e tá falando em suicídio porque não aguenta mais a vida. Tá errado. Tá errado e precisa ser feito alguma coisa. E é interessante você colocar esse tema, um tema sensível, né? Um tema que precisa ser discutido, né? Qual seria o papel da escola nesse processo, né? Eu fico muito impressionado porque eu sou educador, né? Minha esposa também é educadora e às vezes a gente conversa muito, né? A quantidade de crianças, por exemplo, que não querem ir para a escola. Até que ponto, quando foi que a escola deixou de ser esse ambiente acolhedor, né? Então, por que é que você tem um número cada vez maior de crianças que não querem ir para a escola? Sendo que a escola deveria ser o grande lugar dessa faixa de infância, né? Aquele lugar que tem amigos para que se brinque, aquele lugar que se tem todo um aparato lúdico, né? Um local de aprendizagem, né? Então, é muito impressionante você perceber que simplesmente a escola ela vem deixando de ser esse universo encantado, né, para muitas crianças. A escola, ela parou de olhar para as crianças. Eu entendo assim, Deusimar, não importa mais a criança. Importa o conteúdo, importa a apostila, importa o tempo que eu vou passar com as crianças lá fora ou aqui dentro, ou como eu vou controlar as crianças, não importa mais as crianças. E isso é muito triste, porque a gente tem um índice gigantesco de evasão e a gente não tem um programa de combate à evasão. Por quê? Porque para falar de evasão, a gente tem que pesquisar o que está fazendo essas crianças saírem da escola, e é exatamente isso que você falou. O ambiente que deveria ser um ambiente de descobertas, lúdico, para estar com os amigos, para descobrir coisas com os amigos, para aprender coisas legais, virou um ambiente extremamente chato, onde fica quieto agora, abre a apostila na página 13, junta todo mundo ali, faz, tô pondo a resposta aqui, decora, vai ter prova, você não fez a lição de casa? Meu Deus, eu vi. Essa semana vieram me falar sobre um adesivinho que os professores estão colando no caderno das crianças quando a lição de casa não está feita por completo, só fez parcialmente, e é um adesivo grande. Eu falei, meu Deus, a gente está voltando para a era das estrelinhas no canto do caderno? O que é isso? Então, a escola, ela distancia a humanidade do processo. É como se fosse, aí a gente traz aqui o filme The Wall, né? É como se a gente estivesse colocando as crianças dentro de uma fábrica, de uma linha de montagem, e qualquer coisa que seja fora desse processo linear, dessa esteira da fábrica, cai fora, é limado. Você tem que se enquadrar com o que está sendo cobrado aqui dentro. Então, você não se enquadra, e quem se enquadra? Aí é que eu fico mais assim, né? Tipo, quem se enquadra? E aí, quando você olha, tem algumas crianças que se enquadram, né? Fulaninha entrou na escola,
brincava, não parava quieta, só ficava desenhando, de repente tomou uma bronca, uma advertência, a mãe foi chamada e a mãe deu bronca na criança, agora a criança fica sentada com medo e faz o que pedem para ela, e aí assim, sabe, eu fico até confusa, Deusmar, eu não sei se eu fico com dó das crianças que continuam se rebelando, então, sabe aquelas crianças problema? Pô, fulaninho de novo foi para a diretoria, fulaninha, a mãe da fulaninha ou a mãe do fulaninho foi de novo chamado pela diretora e tal. Eu não sei se eu fico com dó dessas famílias ou se eu fico com dó daquela criança que fala assim, eu não posso ser eu mesma? Tá bom, então eu vou sentar aqui. Para ficar quieto? Tá, eu fico quieto. É para repetir o que você está pedindo aí para repetir? Eu repito. Eu tenho boa memória, tá bom. Quer dizer, porque eu entendo aquela criança que fica revoltada dentro da escola, ela pelo menos está tentando, entendeu? Ei, peraí, eu sou um ser humano, eu sou alguém, eu não sou um robozinho, né? E aí tem os mansos que abaixam a cabeça e falam, tá bom, eu vou ser obediente. Nossa, eu fico desesperada com os dois, assim, eu não sei, eu tenho muita dó. Ainda tem coisas que me assustam muito, ainda na educação. Tem coisa que pelo comportamento repetitivo, a gente vai se habituando sem se habituar, mas tem coisas que eu acho muito absurdas. Por exemplo, ver crianças de 7 anos de idade fazendo simulado de 40 questões. Né? Fazendo simulado de 40 questões, criança de 7 anos de idade. Não existe nenhum manual pedagógico, não existe nenhuma referência teórica que justifique, né, que uma criança de 7 anos de idade precise fazer. Isso mata a criatividade das crianças, né? Isso mata qualquer possibilidade de uma boa pedagogia. E é assustador, né? Porque antes acontecia o seguinte, né? Antes, essas avaliações, elas entravam no currículo como uma preparação para o Enem, 7 anos de idade. Como uma preparação para o Enem. Hoje, nós temos aulões para professores e também para as crianças que vão participar das avaliações externas. Então, ao invés de se ter uma reflexão sobre o tema, nós estamos nos aprofundando na chamada antipedagogia, porque não há justificativa pedagógica possível para que uma criança sente 2, 3 horas numa carteira e faça um simulado com 40 questões. Não tem. Aí você me fez lembrar de outro teórico, Deusmar, o Anísio Teixeira, o pai da escola pública. E uma das frases, assim, que eu sou péssima para decorar frase, mas, assim, depois buscando por essas palavras, você acha a frase direitinho. Tem uma frase do Anísio Teixeira que ele fala que a escola não é lugar de adestrar crianças a passar em provas-teste. E quando eu vejo isso, e assim, 7 anos, meu amigo, tem criança de escola de educação infantil que já está fazendo simulado. E assim, isso não tem base científica pedagógica. Isso não tem base legal. Eu não sei de onde saiu isso. É como você falou, né? Como é que pode alguém com 7 anos já estar sendo adestrado para passar numa prova que ele vai ter que passar? Vai ter, não. Se ele quiser, ele vai fazer, e não tem um passar ou não passar, né? Porque é uma prova que você faz. Quando ele for adolescente, deixa a criança ser criança. Eu ainda estava assistindo uma psicopedagoga essa semana, achei muito interessante. Não vou saber, foi o primeiro vídeo que eu assisti dela, não vou saber o nome, não vou saber nada. Passou na minha timeline, eu assisti, e ela falou assim, você quer que seu aluno melhore a caligrafia? Coloca ele para pular corda, coloca ele para jogar bolinha de gude, brincar de 5 Marias. Ela colocou coisas que eu falei, putz, tem tudo a ver. As crianças hoje em dia, eu tive uma professora lá na rede de Mogi que ela me falou que as crianças dela de 5º ano, nenhuma sabia pular corda. Se a criança não tem um
psicomotor. Como que ela vai aprender a ler, escrever, compreender texto? Não vai. Ela realmente só vai ser capaz de colocar um xizinho na prova. Então, tá errado. Não tem embasamento legal, não tem embasamento teórico. Eu não entendo porque essas crianças fazem prova. Eu não entendo, e tem mais, hein? Não é só que as crianças fazem prova, porque aí vai chegar aí um município muito amoroso e vai falar assim, não, mas não é uma prova, é só uma forma da gente identificar como é que está indo a aprendizagem das crianças. Ok, vai ver como é que estão os professores. Eles estão apavorados. Não, minha sala tem que ir bem, meus alunos têm que ir bem. Como eu não posso ter aluno que ainda não sabe ler e escrever? Senão o meu trabalho está sendo avaliado como se eu fosse incompetente. Então, o peso cai sobre o educador e o educador traz todo esse peso para as crianças. Estudaram? Tem que estudar. Vai ter prova. Essa prova é importante. Você tem que tirar nota boa. Você não precisa... Então, assim, todo mundo entra em pânico e aí adoece criança, adoece professor. A Secretaria de Educação não sabe como... Nossa, como o professor fica doente, né? Como o professor fica doente. Como criança entra em crise de choro, vomita, tem disenteria, não dorme à noite por causa de uma prova. Por que será, né? Porque o professor tá ali, tipo, é prova, olha, você tem que ir bem. E aí o pai e a mãe, quantidade de criança que ainda apanha porque não vai bem em prova. Meu Deus, tá tudo errado. Pois é, complicado. Tina, você coordena atualmente o Programa de Educação Humanizada em Comunidades de Aprendizagem em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e o que são as comunidades de aprendizagem. Tá. Em 2021, eu fui para a Secretaria de Educação de Mogi, por indicação do professor José Pacheco, e junto a essa gestão a gente começou essa transformação paradigmática numa rede pública, uma rede grande. Mogi é uma cidade grande, com muitas escolas de educação infantil e fundamental 1. E em 2021, por indicação da supervisão, o professor José Pacheco ele visitou algumas escolas presencialmente e algumas escolas, alguns educadores aderiram a este programa. Ele é por adesão e o primeiro passo de transformação ele é pessoal, ele é do professor, né? A gente está aqui falando tanta coisa e essa transformação ela começa por mim, ela começa pelo educador. O educador ele tem que perceber que ele faz parte de todo esse processo. É isso que você estava falando no início da nossa conversa, né? Ou um pouco antes, eu acho, desse perceber parte do sistema, se perceber parte do processo de aprendizagem de cada criança, e não um aplicador de apostila. Então, em Mogi das Cruzes, esse programa ele está por adesão dos educadores. Nós estamos em 5 escolas. Essas 5 escolas não é a escola total, porque como é por adesão, a gente não impõe, né? Porque se a pessoa quer, já é um processo difícil de autorreflexão, de autoconhecimento, de uma mudança de visão da própria profissão. Então, se a pessoa querendo já é um processo difícil, imagina se fosse uma coisa imposta de cima para baixo, seria bem mais difícil. Então, lá é por adesão, a gente está... Então, 2021 foi um tempo de sensibilização, né, para os professores conhecerem o programa, como é que poderia ser, como é que a gente poderia caminhar. Aí, 2021, a gente já teve adesão, 2022 a gente já teve adesão de alguns professores, e 2023 também a gente está com adesão de alguns educadores. Continuamos em 5 escolas, lá em Mogi. Tina, a partir do momento que o professor adere ao programa, o que é que muda na rotina dele e dos estudantes? Tá. Em princípio, Deusimar, a gente fala
a mesma coisa que o professor José Pacheco fala, né, que é o nosso mentor aí desse programa. O professor pergunta, e amanhã, o que eu faço quando eu chegar na escola? Faz o que você sempre fez. Então, o próprio professor José, ele fala, dê aula para deixar de dar aula. Então, essa mudança, ela é processual. O professor, ele vai conseguir mudar aos poucos. Agora, o que eu posso te dizer é onde a gente quer chegar. Isso é muito claro, né? Que é a aprendizagem por projetos de interesse das crianças. São as crianças tendo seus tutores, os educadores, né, orientando projetos inter e transdisciplinares e que partam do interesse das crianças. Então, é nesse ponto que a gente quer chegar. Onde que a gente chegou até o momento? Os professores, a gente tem um grupo de professores que está desde o ano passado fazendo as formações, dialogando com a gente. Então, a gente tem... ano passado a gente teve uma formação em educação humanizada, esse ano a gente está com a alfabetização humanizada, tem as mentorias, então a gente tem alguns instrumentos de apoio para esses professores, e tem professores que já estão aplicando alguns dispositivos, como a assembleia, o mapa de presença, o Já Sei, e posso ajudar, eu preciso de ajuda, então tem alguns dispositivos que são descritos em alguns livros do próprio professor José Pacheco, esse que a gente citou do Rubem Alves, né, a escola que eu sempre sonhei. Tem professores que já estão trabalhando por projetos, tem professores que ainda não conseguiram trabalhar por projetos, mas tudo bem, né, ele tem que trabalhar e ir se transformando internamente primeiro, antes de conseguir fazer alguma coisa diferente com as crianças. E eles têm essas formações que são diferenciadas da rede, né? Na rede eles têm... também tem um detalhe que pode parecer pequeno à primeira vista, mas em 2021, Mogi das Cruzes tinha muitos livros didáticos adotados. Então, uma das coisas que a gente solicitou para o secretário da época era o uso facultativo dos materiais didáticos. Então, o material didático ele pode ser utilizado como o professor sempre usou, ou ele pode utilizar de acordo com a pesquisa de interesse das crianças, né? A gente tem um relato lá em Mogi do ano passado de crianças de terceiro ano que estavam fazendo um projeto e para eles encontrarem as respostas que eles queriam, eles tiveram que ir em livros didáticos de 8º ano. E foi interessante porque os pais foram questionar as professoras, né? Por que meu filho está no terceiro ano e está consultando o livro do 8º? E aí as próprias crianças que trouxeram as respostas. Olha, a gente que está investigando esse assunto e esse assunto só é abordado em livros de 8º ano. Então, é muito interessante isso, quando os materiais didáticos, eles servem como apoio para compreensão de alguma coisa que a criança está pesquisando, né? A gente teve uma turma de terceiro ou quarto ano, que eles descobriram fração através de um projeto da horta, que eles foram fazer adubo, e aí eles foram medir quanto de adubo eles tinham feito, e aí eles acabaram chegando na fração, não na palavra fração, né? Nessa hora entra a professora e explica que aquilo que eles estão dizendo chama-se fração, mas elas chegam nos conhecimentos, porque uma coisa que confunde muito as pessoas, Deusimar, elas acham que um programa de educação humanizada em comunidade de aprendizagem, a criança aprende o que quer, ou a criança não vai aprender nada. Nenhuma coisa nem outra, né? O próprio professor José Pacheco, ele fala, a criança não aprende o que não faz o que quer, ela quer o que faz. Ela quer o que ela está aprendendo, ela está fazendo uma pesquisa sobre a horta e os adubos e os minerais e o que precisa nutrir aquela planta, ela quer saber aquilo. Então, não é que ela faz o que quer, ela quer o que faz. E os currículos,
prepará-los, né, o currículo, a criança vai aprender a fazer conta, a criança vai aprender a escrever corretamente, a criança vai aprender a ler, a criança vai. Só que ela vai aprender, talvez um grupo de crianças vai aprender a fazer essa conta através de um projeto de horta. Talvez o outro grupo vai aprender exatamente o mesmo tipo de conta através de uma pesquisa sobre futebol. E qual o problema? E é impressionante porque como a própria natureza da criança é uma natureza investigativa. Então não tem a menor possibilidade dessa criança se fixar num tema por 6, 7, 8 meses. Né? A criança ela vai tendo a diversidade de interesses. E quanto maior o interesse daquela criança, maior também o aprendizado. Né? É uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente fala muito hoje sobre educação, né? Mas eu vejo as pessoas falando pouco sobre aprendizagem. Né? Vamos fazer uma reforma da educação, vamos implementar um programa educacional, vamos falar aqui sobre educação em vários níveis, mas e sobre a aprendizagem? Né? E aí, quando a gente fala de criança nesse processo, o próprio interesse da criança vai fazer com que haja um aumento, né, óbvio, da aprendizagem nesse sentido. Então, numa época que se fala tanto sobre a educação, Tina, qual é a importância da aprendizagem? Ela ficou de escanteio, as pessoas não falam dela, né? É uma loucura isso, deveria ser o centro, a aprendizagem deveria ser o centro. As pessoas me perguntam, qual a melhor metodologia para alfabetizar uma criança? E eu sempre pergunto, para qual criança? Para qual criança que você está falando? Para minha turma. Mas qual criança da sua turma? As pessoas não conseguem entender essa relação, né, da criança, a importância da criança. E o aprendizado, eu vou trazer uma fala do Rubem Alves. Eu sou muito fã dele e sempre fui. E ele ficou sabendo disso, eu tive a chance de dizer isso para ele antes dele partir. E ele disse assim, que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu serviço. Alguma coisa assim, tá? Eu gosto muito dessa frase, e nessa entrevista que o Rubem Alves fala isso, né, que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu serviço, ele diz, se o professor deu uma aula, para saber se a criança aprendeu ou não, aquilo deveria ser pedido numa prova depois de 2 anos. Eu fico imaginando, não precisa nem 2 semanas, ninguém mais lembra do que colocou na prova. A gente não lembra, eu não lembro de quanta coisa, né? Se você pensar na Guerra dos 100 Anos, nos afluentes do Rio São Francisco, quanto que para mim foi uma tortura decorar os afluentes do Rio São Francisco, e hoje eu não lembro de nenhum deles, e eu tive que decorar raiz quadrada, raiz cúbica, aquelas frações, funções, quanta coisa que eu tive que decorar para colocar numa prova, e que o esquecimento fez o serviço, e que assim, depois que o esquecimento fez o serviço, o que ficou? A regra de 3. E por que a regra de 3 ficou? Porque eu usei muito. Porque para você fazer uma ampliação antes do computador, quando você queria aumentar um desenho, aumentar um objeto, você precisava saber da regra de 3. Então eu usei muito. E ainda uso. Então isso eu aprendi. Aí assim, eu vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo bem simples, Elzimar, que eu gosto sobre aprendizado. E eu acho que fica muito claro o que é o aprendizado, o que é o aprendido. Por exemplo, a gente sabe dar lacinho no cadarço do tênis. Eu nunca fiz prova sobre isso. Eu nunca precisei provar para ninguém que eu sabia dar lacinho no tênis. E eu sei dar lacinho no tênis até hoje. Então, a aprendizagem, ela não está ligada a decoreba, ela não está ligada a tirar 10 na prova, ela está ligada à utilidade daquilo que a gente está fazendo. Então, dar lacinho no tênis, ele foi útil e é útil até hoje. Então, eu aprendi.
Agora, o que não tem conexão com a minha vida, né? Eva viu a uva é ótimo, né? Quem é Eva e qual uva que ela viu e onde estava essa uva e o que é uva às vezes, né? Então, a conexão daquilo que está sendo aprendido com a minha realidade. Então, por isso que quando eu dei o exemplo de uma conta que foi aprendida por uma criança através de um projeto de horta e pela outra criança através do projeto do futebol, é porque para essa criança o projeto do futebol faz sentido, para outra criança o projeto de horta. Então, o aprendido ele tem que ter conexão com a vida, Paulo Freire já falava isso, né? Ela tem que ter utilidade, eu tenho que colocar aquilo em prática, mas eu vou usar isso como? Quando? Aqui, na horta, os minerais para essa planta crescer com saúde, tá vendo que a folha está amarelada porque está faltando tal coisa na terra. As crianças de terceiro ano do projeto de horta estão olhando para a tabela periódica. Terceiro ano do Fundamental 1. Então, estão olhando para a tabela periódica porque descobriram que aquelas coisas do fertilizante que eles estão fazendo estão lá na tabela periódica. Então, mas não é para a idade dele. Né? Aluno do terceiro ano não pode ter contato com tabela periódica. Não. Só quando estiver lá em cima. Só quando estiver lá em cima. É estranho. A gente não discute sobre isso, mas é estranho. Você falou, Tina, sobre o processo de aprendizagem e como as pessoas esquecem. E eu vou te dar um exemplo na minha área, que é a história. Né? As pessoas esquecem e, consequentemente, as pessoas esquecendo, a sociedade também esquece, né? E isso é ruim. Eu tenho a impressão de que as redes sociais elas pioraram isso. Porque com as redes sociais, as pessoas elas não querem se aprofundar nas discussões. Semana passada, o Brasil iniciou uma discussão sobre a questão das drogas, né? Sobre a questão do porte de pequenas quantidades de maconha. E é impressionante como eu escutei muitos relatos de jornalistas famosos, de professores, de analistas políticos dizendo assim, mas isso é um problema novo na sociedade. E eu, como professor de história, dizia assim, poxa, mas como isso é um problema novo na história, se há quase 200 anos atrás, a guerra do ópio, que é ensinado no ensino fundamental, que é ensinado no ensino médio, já colocava uma situação de guerra entre a China e a Inglaterra por conta do consumo excessivo de ópio, né? Então, as pessoas falam, por exemplo, da Cracolândia como sendo um fenômeno novo. Há quase 200 anos atrás existem gravuras. Se você pegar na internet, existem gravuras de 200 anos atrás que fala de pessoas caídas por conta do uso do ópio nas calçadas, lá na China, na Inglaterra. E isso causou uma guerra entre esses países. Então, colocar esses fenômenos como sendo algo novo é a prova que você colocou desse esquecimento provocado por uma avaliação que não corresponde mais àquilo que os anseios da atualidade, né? Olha que incrível. E é tudo tão sem sentido há tanto tempo. E esse esquecimento de como foi a educação e do que está escrito nos teóricos e das escolas que já fizeram diferente, é tão enraizado nas pessoas. E eu costumo dizer, Deusmar, que a solução ela é mais simples do que a gente imagina. É só olhar mais para o cotidiano. Frenet falava isso, né? A educação tem que ser mais próxima do cotidiano. E quando você estava falando, você fez um comentário, né, das crianças do terceiro ano do Fundamental 1 não podem olhar o livro, a tabela periódica. Você me fez lembrar um texto do meu blog, um texto antigo, que o título era alguma coisa assim, tipo, o pão de queijo não sabe fragmentar os saberes. E aí eu costumo fazer uma pergunta que, se dependesse dos saberes da escola,
Com quantos anos uma criança seria capaz de fazer um pão de queijo? Um pãozinho, né? Um pão de queijo, um pãozinho. Com quantos anos? Ela precisaria entender a matemática, a fração, a química, a física, a biologia, vários assuntos. Eu fico imaginando que talvez, de forma muito otimista, no ensino médio, uma pessoa seria capaz de fazer um pão de queijo. Por que uma criança, ela não... Por que o adulto olha para uma criança como se ela não tivesse capacidade para fazer aquilo? E quando você vai para uma escola inovadora, que você tem esse trabalho por projetos, né, como eu posso relatar no Projeto Âncora, eu vi crianças fazendo pão de queijo no Projeto Âncora, e crianças de 6, 7, 8 anos. Então, elas tiveram que aprender multiplicação, porque elas precisaram multiplicar a receita, elas precisaram compreender, né, fazer uma compreensão textual da receita, elas precisaram entender de fração, elas precisaram entender de divisão, do processo do fermento, do processo químico do calor junto àqueles ingredientes. É tanta coisa que se aprende na vida real, e quando você traz aquilo de forma fragmentada nas disciplinas, nas séries, nos anos, isso perde completamente o sentido. E como, se na vida real a pessoa sabe? Eu lembrei agora de uma mãezinha lá de Minas, que ela estava falando comigo, era uma mãe, professora de matemática, do Fundamental 2, ela tinha um filho especial, o filho dela já era adolescente, ela falou, meu filho não aprende nada de matemática, nada, e eu fiquei algumas semanas conversando com aquela mãe, e vi o menino, né, quando eu conversava com ela, o menino aparecia às vezes, e eu, além do menino, eu via que na casa tinham vários bichos, né, eu escutava, era área rural, então eu escutava que tinha galinha, tinha cachorro, tinha gato. Aí um dia eu perguntei para ela se ela pedisse para o filho dela colocar 2,5 canecas de ração para as galinhas, ele colocaria 2,5 canecas de ração para as galinhas? Ah, coloca. Então, pelo menos fração ele sabe. Ela nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a escola, ela exige o saber formatado como a escola quer. Então, se a escola ensina fração, sei lá, em que ano que ensina fração, mas desenhando uma pizza na lousa, a criança tem que aprender fração com uma pizza, e não com caneca de ração para os bichos. De escola, né? De escola, a realidade dos saberes do currículo, e não podia ser assim. As crianças, elas são altamente curiosas. Se dependesse das crianças, elas saberiam muita coisa. O problema é que elas vão para um sistema onde não interessa se ela quer saber sobre a libélula, ou a horta, ou o futebol. Importa o que está na página 14, hoje é dia que a gente vai preencher a página 14. Então, você vai lá perdendo a Livro 6, página 14, parágrafo 2º, linha 2. Né? Tina, em 2019, você flertou com o futuro. Né? Em 2019, você foi lá na frente e escreveu um texto que eu achei sensacional, porque em 2019, esse debate sobre a geração neném ainda era muito tímido. Hoje você tem diversas pesquisas, já saiu agora um ranking, que o Brasil é um dos países no mundo que tem a maior concentração dessa geração neném, que nem estuda, que nem trabalha. E aí eu queria ler alguma coisa sobre isso e achei um texto teu que eu achei fantástico. A escola que matou Miró criou o neném. E é impressionante como você puxa esse debate para a educação. Não é? Peraí, se nós temos uma geração que nem estuda nem trabalha, todas as pessoas que eu conheço
colocam a culpa no indivíduo, né? Então, quem não estuda e quem não trabalha, a culpa é do indivíduo, né? É porque ele é preguiçoso, é porque é vagabundo, é porque é safado, tal. Você vai por uma outra linha, né? Então, até que ponto esse modelo educacional cansativo que nós temos, esse cansativo no sentido de ser enfadonho, de ser repetitivo, de ser mecânico, de ser desestimulador, de matar muitas vezes a criatividade. Você puxa através desse texto os holofotes não para o indivíduo, mas para o sistema educacional que gera essa geração. Esse texto é fantástico, já compartilhei nos meus grupos algumas vezes e eu quero te dizer publicamente que eu olho que ele foi publicado lá em 2019, você foi no futuro, voltou e a gente volta a discutir, né, sobre essa geração neném e qual a responsabilidade da escola na geração dessa geração, né? Ah, que interessante. Você sabe que você trouxe esse texto para mim? Eu falei, eu vou reler, porque faz tanto tempo. E só uma correção, foi dia 23 de junho de 2018 que eu postei esse texto. Esse texto, ele começou a ser construído na minha cabeça há muito tempo atrás. Eu comecei na educação, pela educação infantil, em creche. Então, eu trabalhava com criança muito pequena. E eu não sei nem expressar para você como é que eu ficava quando eu me deparava com uma criança de 3 anos que falava, eu não sei desenhar. Porque na hora, na minha cabeça veio algum adulto com a maior boa vontade chamou essa criança e falou, vem cá que eu vou te ensinar a fazer desenhar uma florzinha. Por quê? Porque ela deve ter feito uma garatuja, porque ela está naquela fase de fazer garatuja, e algum adulto amoroso, carinhoso, falou, vem cá que eu te ensino a fazer uma florzinha. E com esse gesto tão singelo, parece tão inocente, o que o adulto está transmitindo para aquela criança? Isso que você desenhou não está satisfatório. Vem cá que eu vou te ensinar a desenhar. Esse processo mata a produção criativa e autônoma daquela criança. Então eu não sei desenhar florzinha? Então, se eu não sei desenhar florzinha, eu não sei desenhar o sol, eu não sei desenhar um carro, eu não sei desenhar uma paisagem, eu não sei desenhar. Então, eu não sei mais desenhar, eu sou incapaz. Agora, eu preciso que você me mostre um modelo para eu copiar. Ai, meu Deus. Isso é com tudo, né? A criança, com que idade uma criança começa a expressar ritmo de música? Bebezinho, a criança já tá lá com o corpinho, você bota a música, ela já tá lá, os bracinhos, a cabecinha no ritmo. Mas ela tá errando o ritmo. Oi? Ela tá no ritmo dela. Então, aquela criança que chega na escola, um artista, um desenhista, um explorador, um cientista, um pesquisador, um dançarino, um cantor, ela percebe que ela não sabe dançar, ela não sabe cantar, ela não sabe desenhar, ela não sabe pesquisar, ela não sabe investigar, ela não sabe. E ali é um lugar para ela obedecer e copiar e reproduzir. Então, tem um texto, e esse texto não é meu, apesar de estar no blog, eu cito a autoria do texto, que fala que toda criança nasce cientista. E toda criança nasce um cientista pleno. Ela quer saber tudo, ela quer investigar tudo. E ainda tem gente que chega e fala assim, é tão difícil captar a atenção da criança. Oi? Ao contrário, a criança tem muito foco. Passa uma joaninha na frente de uma criança, ela para tudo e vai na joaninha. Passa a formiga.
ela quer ver tudo, ela quer entender de tudo, ela quer investigar tudo. O problema é que passa a Joaninha, que é um treco mega interessante, e eu posso falar de Joaninha porque eu tô desde ontem aqui no meu apartamento com uma visitante, eu tô com uma Joaninha aqui no meu apartamento. Então, ela tá logo ali na janela, passeando entre as minhas plantas. Passa uma Joaninha, a professora falou, toca a Joaninha, pior, né? Toca da sala, isso quando não mata, né? Ai, uma aranha! Mata a coitada da aranha. Então, toca a Joaninha, não, deixa ela embora, deixa ela embora. Agora vamos aqui, ó, no caderno. Faz círculo. Outro círculo. Outro círculo. Como uma professora quer competir a atenção de uma Joaninha com um caderno fazendo círculo? Sem sentido. Então, eu sempre trago a simplicidade para a solução da educação. Se a gente estiver falando aqui de educação infantil, como que é o espaço da casa da avó? É acolhedor? Tem tapete? Tem sofá? Todo mundo senta junto para ler? Todo mundo senta amontoado? Tem uma professora lá em Mogi que ela disse que ela faz leitura de bolinho. Leitura de bolinho é quando faz bolinho de gente para ler um livro, todo mundo junto. Então, ela chamou de leitura de bolinho, muito bonitinho. E como que isso acontece ali? E aí, quando a criança completa 6 anos, o Tião Rocha fala isso, né? Ele fala aos 7, porque na época da gravação do Quando Sinto Que Já Sei, era 7. Que parece que a criança vai para o serviço militar obrigatório aos 7 anos. E hoje é aos 6. Aos 6 anos, essa criança entra num sistema que ela tem que sentar enfileirada. Isso para o corpo da criança é uma agressão. E esse neném, ele vem desse matar a curiosidade da criança aos poucos. Não é a Joaninha, não é a formiga, não é o futebol, não é o pão, não é, agora é isso. Aí a criança chega lá na adolescência, 14, 15 anos, o que você gosta? Nada. O que você sabe fazer? Nada. O que você quer fazer? Nada. E aí se fecha no quarto, fecha a janela e fica lá, o pai e a mãe ficam apavorados. Nossa, por que será que fulaninho não quer fazer nada? Não se interessa por nada. Já ofereci curso de inglês, curso de futebol, curso de tênis, curso balé, natação, não quer nada. Por que será? É o neném. Né? Ele é incapaz para tudo, então por que ele vai fazer? E existe uma origem, né, para isso, para esse problema, né? Tina, as pessoas que desejam conhecer um pouco mais das comunidades de aprendizagem, da educação humanizada, as pessoas aqui do Sertão da Paraíba, as pessoas do estado, as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Sol, da Brisa TV, da Rádio Tabajara, das plataformas digitais, os professores, os colegas, os estudantes de pedagogia, as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, querem conhecer um pouco mais sobre as comunidades de aprendizagem. Eu queria que você divulgasse as tuas redes sociais, divulgasse os projetos que você participa, como é que entra num projeto como esse, como é que existe alguma forma de participar de um projeto como o de educação humanizada. Eu queria que você divulgasse essa ideia para aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre isso. Beleza, tem sim. Vamos começar com a rede social das comunidades de aprendizagem de Mogi das Cruzes, que é um Instagram. Então, no Instagram é @comunidades, no plural, comunidades de aprendizagem Mogi, tudo junto. Então, lá você vai acompanhar o que está acontecendo em Mogi e algumas coisas que acontecem em Mogi, elas acontecem também em qualquer município. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos ofertando a formação de alfabetização humanizada. E a formação de alfabetização humanizada, ela vai ser dada basicamente online, então pode ter inscritos de qualquer lugar, não só do Brasil, como fora também. Então, aproveita, entra lá no Comunidade de Aprendizagem Mogi, porque as inscrições estarão abertas até amanhã, porque começa na quarta-feira.
Além do Instagram do Comunidade de Aprendizagem, tem o meu Instagram, que é Tina Carvalho, _educadora. Vou repetir, é Tina Carvalho, _educadora. E como é que faz para participar dessa rede maior aí? Tem o Instagram do professor José Pacheco, que é @jpacheco.1951, aos sábados de manhã, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. A gente tem um encontro todo sábado. A gente vai retomar agora dia 12 os encontros, que a gente deu uma pausa agora no meio do ano. Dia 12 a gente retoma essa formação todo sábado às 11 horas. O link para participar dessa formação fica na bio do Instagram do professor José Pacheco. Então é super fácil de entrar lá e através dessa formação dos sábados a gente divulga os círculos de estudos, as mentorias, todos os outros canais que você pode acessar as comunidades de aprendizagem. Através desses 3 canais aí vocês conseguem. E tem o meu blog, que o Deusmar citou aqui, que é o Além das